Então, sejam muito bem-vindos ao podcast Papo de Obra, o primeiro episódio desse podcast, que é um espaço que nós preparamos aí para qual que é o óleo mesmo? É para cá ou para cá? Parece da direita. Beleza, pode continuar, não precisa cortar isso aí não. Então, esse é o primeiro episódio do podcast Papo de Obra, onde nós vamos falar do quê? De obra, né? Do que mais que a gente falaria. Então, é evidente que nós abriremos aqui um espaço todo especial para falar da construção civil, do ramo imobiliário. Nós teremos convidados aqui muito especiais, né, que estarão conosco semana após semana. Então, se você já curte obra, curte esse nicho tão promissor a nível de mundo, seja bem-vindo ao Papo de Obra Podcast. E vou me apresentar, eu me chamo Danilo Moraes, eu dirijo o Grupo Morada, fundei a empresa e trabalho há 15 anos no ramo imobiliário e da construção civil. Idealizei o Constru Clube, que é um clube de negócios onde nós temos aí as marcas, as melhores marcas que são referência no seu segmento dentro da construção civil. Nós teremos aqui passando na tela essas marcas que servem o Grupo Morada e também as obras na região aí, no segmento de alto padrão da construção civil. Então, sejam muito bem-vindos, é uma alegria estar com você começando esse projeto piloto. Aos poucos a gente vai melhorando, não é isso? A gente espera assim, né? Depois primeiro começa, depois melhora. Isso aí. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o nosso time, preparou algumas perguntas, até para nos dar uma direção desse primeiro episódio, onde hoje eu estarei aqui sozinho, mas já abrindo para vocês qual que é o objetivo desse podcast, qual que é o desejo do nosso coração para esse espaço, para esse novo desafio, para esse lugar onde a gente vai abrir aqui para convidados, como eu disse, muito especiais. E nós vamos falar de obra, naturalmente vamos falar de negócio no todo, vamos falar de vida, porque nada é só sobre obra ou sobre negócios. Então eu acredito que aqui a gente vai aprender, a gente vai ensinar, a gente vai compartilhar muita história. E o que eu desejo é que aqui a gente abra a caixa preta da construção civil e a gente abre aqui realidades, as expectativas, o que vem pela frente, o que mudou, o que precisa mudar. E certamente você que é do ramo da construção civil, você que é corretor, você que é arquiteto, você que é engenheiro, você que é um empresário da construção civil, você que é um empresário que tem uma marca que deseja entrar no Constru Clube, né, fazer parte desse clube de negócio onde estão os melhores da região. Eu digo que o Constru Clube MT, deixa eu silenciar meu celular aqui que eu esqueci. O Constru Clube MT é o maior clube de negócios, network do estado. Vai caminhar para isso, por tudo aquilo que nós estamos iniciando e que nós queremos realizar aqui em Tangará, em Campo Novo do Parecis, onde nós temos sede, e também a nível de Mato Grosso. Bom, eu me chamo Danilo Moraes, eu sou casado há 10 anos, eu sou pai de 6 filhos, tenho 2 filhos no céu, 3 em casa e um que vai nascer depois de amanhã. A mulher está ali já daquele jeito. No próximo eu trago todo mundo para entrevistar eles, né? Traz todo mundo aqui, já quebra as câmeras, já dá um prejuízo. E assim vai. E entrei no ramo da construção civil. Esses dias me perguntaram numa caixinha de perguntas assim: por que você entrou na construção civil? Tinha alguém na história? Ou um dia uma pergunta na caixinha também dizia assim: já vem aí mais um herdeiro de construtor, um filho de pai rico e tal. Eu entrei na construção civil para pagar as contas, galera. Eu entrei para poder sustentar a minha família. Então, no ramo imobiliário, primeiramente, comecei como corretor de imóveis em 2010 e vi que tinha espaço para gente que gostava de entregar excelência, sempre gostei de fazer bem feito tudo aquilo que eu me dispus a fazer. E no ramo da construção civil, eu vi que eu, como corretor de imóveis, eu recebi o cliente, na hora de vender, eu vendia a construção ali de um construtor e que não era lá essas coisas. Então eu falei, eu acho que eu posso fazer melhor. E aí eu comecei a minha primeira casa. A minha primeira casa eu vendi assim. Chegou um casal, eu aprovei o financiamento. E aprovando o financiamento, aí, quem que vai ser o construtor? Eu falei, não, a gente mesmo. Você se constrói? Eu falei, não, eu construo. Se ela perguntasse quantas casas eu tinha construído, a resposta ia ficar ruim, mas ali era a minha primeira casa que eu começaria a construir. E 15 anos depois, já foram quase 300 casas entregues. E hoje, alguns anos, com especialidade, com dedicação exclusiva no segmento
de alto padrão. E é isso. Nós vamos para algumas perguntas aqui que meu time preparou, até para eu não ficar rodeando aqui, né? Rodeando. Vamos lá. Sobre o cenário atual da construção civil. Se isso te interessa, preste atenção aí e absorva aquilo que a gente vai aprofundar aqui dentro desse tema. Como você enxerga o momento atual da construção civil no Mato Grosso? Bom, a construção civil ela é atual sempre, mas como é um nicho global, é um nicho muito dinâmico. Então, nunca existe uma resposta rígida a respeito da construção civil. É um mercado, é um nicho que precisa ser estudado, adaptado e ter atualização de estratégia o tempo todo. Então, como eu enxergo o momento da construção civil? Promissor, como sempre, e cheio de desafios também, como sempre. É promissor, é viável, mas não é para qualquer um. O nicho da construção civil, esse ramo, que é tão promissor, que é tão globalizado, que faz parte, né, do portfólio de todos os grandes investidores do mundo, não é para qualquer um, não é para ser levado de qualquer jeito, sem preparo, e nós vamos falar muito sobre isso aqui. Esse nicho é o nicho onde tem mais falências no mundo. Então, quando você vai pegar no ano passado, ano retrasado, nós tivemos mais de 50 mil construtores que fecharam no Brasil. Aí você me fala, Danilo, como que é um nicho tão promissor se tanta gente fechou? É porque tem sido negligenciado pontos muito importantes com relação à gestão, a preparo, e isso mostra que o mercado não está aceitando mais serviços sendo entregues de qualquer jeito, de qualquer forma. Tem um lado bom de tudo isso, e isso já desperta aí para você que quer empreender no ramo da construção civil. Se prepare, o nicho é muito bom, é muito legal, mas não é para amadores. Então, como que eu enxergo? Com desafios que nunca vão acabar, mas continua sendo um negócio extremamente promissor. Quais as cidades ou regiões estão puxando esse crescimento? Bom, nós vamos falar daquilo que a gente conhece para a gente não falar aqui no vazio. Hoje nós atuamos em Tangará há 15 anos, como eu disse. Estamos agora em Campo Novo do Parecis. Vamos inaugurar a sede lá com mais algumas empresas que são membros do Constru Clube, agora no mês de maio. Então vamos falar dessas duas cidades. São cidades que vão puxar à frente daquilo que nós estamos chamando de um novo mercado da construção civil. O novo mercado da construção civil, eu me refiro à parte comportamental, técnica e também do ponto de vista de inovação na construção civil. Voltando para essa realidade de que construção civil, esse nicho, ele precisa ser profissionalizado para que os serviços possam, de fato, ser entregues lá na ponta com resultado de alto nível. Então, Tangará, Campo Novo, e basicamente, vamos ser sinceros, onde o agronegócio puxa, a construção civil também ela acaba imediatamente sendo impactada. Então, está diretamente relacionado, a gente vai falar mais disso por aqui, de repente, em algum episódio, ou talvez hoje mesmo. Tá bom? Você acha que o agronegócio continua sendo o principal impulsionador das obras? Sim, porque o agronegócio é a locomotiva do Brasil. Né, vamos falar de Brasil. E o nosso estado, acho que Campo Novo do Parecis, acho que é o quarto no PIB de produção, de exportação de soja. Então, assim, a nível de Brasil. Então, nós estamos indo para um cenário, para uma terra muito exigente. Então, certamente que o agronegócio ele puxa todos os nichos promissores. O agronegócio é esse impulsionador, é o que atrai. Então, certamente está muito ligado também à construção civil. Então, nós estamos sendo motivados a ir para Campo Novo, depois de já dizer não para algumas cidades, onde nós recebemos proposta de abrir filial, de abrir sede. E por enxergar inviável, eu sempre fui muito medrosão também para esse negócio de expandir e tal, né, pela minha realidade familiar. Campo Novo, por ser aqui perto, acabou nos atraindo, e também por ser uma cidade pequena, mas com potencial gigante. E isso, naturalmente, nasce da força e do poder do agronegócio que tem
naquela cidade. Bom, vamos falar um pouco sobre cliente, né? O novo. O nosso time colocou aqui algumas coisas, tem a palavra novo ou nova aqui em todas os títulos, porque eles têm me ouvido falar sobre um novo tempo, uma nova fase da construção civil. Então vamos lá, o novo cliente, tá? O que o cliente quer hoje que não queria há 5 anos? Você sabe que eu não me preparei para essas perguntas, né? A Lana me mandou, você leu o roteiro? Eu falei, eu li, mas é só para ler, não era para... Eu não pensei nas respostas. O que o cliente quer hoje que não queria há 5 anos? Não precisa nem ir muito longe, né? Porque em 5 anos a gente muda demais. Em uma semana a gente muda, em um mês a gente muda, em um ano a gente muda. Então, o grande ponto é que o cliente, na verdade, muitas vezes não sabe o que quer. Então, cabe ao profissional que está antenado naquilo que é inovador, naquilo que, né, está em alta no momento, mas, sobretudo, naquilo que nunca passa. Então, aqui, talvez eu esteja desviando um pouquinho da pergunta, porque o que o cliente quer hoje que não queria ontem, o que não queria o ano passado, o que não queria há 5 anos. Isso muda o tempo todo, e são muitas variáveis que motivam essa mudança. Mas o que eu enxergo é que um bom profissional que trabalha na construção civil, que presta o serviço, precisa direcionar o cliente para aquilo que pode ser mudado. Como eu disse, inovação, tecnologia, isso aí muda o tempo todo. Se Deus quiser, esse ano, meu time não está sabendo, mas eu vou para a China, né, para uma feira lá, a maior feira do mundo em relação da construção civil, para buscar algumas realidades que aqui nós estamos um pouquinho atrasados, para trazer isso para dentro do nosso dia a dia. Mas o que eu vejo é que muito mais importante do que o que o novo cliente, o que o novo cliente quer é o que ele não pode mudar, que são os valores que a gente tem treinado e lutado para que o nosso time entregue na ponta dos nossos resultados. Outra pergunta. De onde você tirou essas perguntas? Você acha que ChatGPT? Você acha que o cliente está mais consciente ou mais ansioso? Depende, né? Tem cliente que quando nós vamos atender, esse cliente já sabe muito bem o que quer. E com o profissionalismo, com a expertise, a gente consegue melhorar a ideia que ele traz. Então, o cliente, às vezes, já sabe o que quer, já sabe a modalidade que ele quer, já sabe que método que ele quer, ele tem a noção. Então, cabe à empresa, cabe a nós, melhorar essa ideia, trazer a experiência, direcionar, apontar, muitas vezes discordar do cliente para que o resultado final seja interessante. E tem o cliente que ele chega com um nível de consciência bastante baixo. Então, tem de tudo, mas isso não pode mudar. Por isso que eu defendo tanto processos. Porque os processos no atendimento, os processos de ponta a ponta, quando você vai prestar um serviço, desde o atendimento, desde o início, vamos começar do começo, né? É fazer um diagnóstico desse cliente. E esse diagnóstico ele não está relacionado só ao projeto. Né? Pegar o projeto e vamos executar. Eu preciso saber com quem eu estou lidando. Qual que é o perfil desse cliente, qual que é a idade dele, qual que é a expectativa que ele tem para poder trazer isso para um alinhamento inicial, para que essa fase, essa jornada da obra de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, seja o mais tranquila possível. A estética e o conforto pesam mais que o preço? Sempre quando a gente vai falar de preço, nós vamos ter que tocar naquele ponto, a diferença de preço e valor, né? O que eu quero dizer com isso? Todo cliente, sobretudo os nossos clientes do segmento de alto padrão, ele quer gastar bem. Ele quer gastar o mínimo possível e ter o máximo possível de resultado, de qualidade do produto. Então, dificilmente, é muito raro chegar um cliente que ele assina um cheque em branco, né? Então, é um conjunto. Mas quando se fala de preço, a gente sempre vai ter que entender o que é caro e o que é barato. Vamos lá, se eu vou contratar alguém, tá? Eu vou contratar aqui, nosso time que está aqui, alguém. E se você entregar aquilo que eu preciso,
Se você entrega muito, qualquer valor que eu te pagar, ele é barato, né? Então, não... E se você não entregar, qualquer valor que eu te pagar, ele vai ser caro, porque não entrega. Então, existe uma necessidade muito grande da gente se educar e educar o mercado, educar o comprador, educar o cliente, a entender que muitas vezes o barato ele vai sair caro e o caro ele pode sair barato. É igual a experiência se você for comprar um combustível, tá? Vou abastecer o meu carro num posto, na gasolina, que sei lá, R$ 5 e com esse combustível o meu carro vai fazer 5 quilômetros por litro. E aí eu vou comprar um outro combustível que ele é R$ 6, mas que o meu carro vai fazer 10 quilômetros por litro. Qual que é mais caro? Eu vou pagar R$ 6. 6 é mais que 5, mas o que vai render, o ROI, o resultado, faz a gente aprender a olhar para o custo-benefício em relação àquilo que vai ser entregue. Então, é muito importante educar a nossa consciência para unir. E eu garanto, né, pela minha experiência, que é muito possível você unir qualidade, unir a estética, unir o conforto, unir um bom projeto, unir profissionais excelentes, unir uma gestão impecável, unir qualidade, unir tudo que tem de alto nível na construção civil com preço baixo. Isso é possível. Então, para isso é preciso mexer algumas coisinhas nessa fase que eu chamo de um novo mercado da construção civil, que também está relacionado a como a gente se comporta na precificação dos nossos serviços. Sobre novas formas de construir. Gente, falar de inovação, às vezes parece assim, hoje a gente está num tempo onde é tudo muito rápido, é tudo muito acelerado, então a gente quer informação. Então, assim, falar de inovação é muito importante porque, às vezes, um detalhezinho que a gente muda nos nossos processos gera muito resultado e um detalhezinho que a gente deixa de mudar deixa de gerar um resultado e nos deixa travado por muitos anos. Então, aqui, vamos lá. Você tem visto crescimento real no uso de tecnologias como steel frame, pré-moldado, enfim. Nós temos aqui na nossa cidade, por exemplo, uma obra que nós estamos fazendo a gestão dela, que é uma área um prédio em 2 pavimentos, uma área administrativa de um posto de combustível. E em steel frame. Então, é uma obra que nós vamos fazer a parte cinza dela em 100 dias. É uma obra que ela vai ficar pronta ali, acabada em 6 meses, 7 meses mais ou menos, e que na modalidade convencional nós demoraríamos ali 1 ano e meio. Então, é 1/3 do prazo. Num método validado no mundo todo. É um método que está na Europa, nos Estados Unidos, há muitos e muitos anos. Então, não estamos inventando a roda, não é o que a gente está trazendo para cá, vamos ver o que dá. Está no Brasil desde a década de 90 e existe uma objeção do mercado. Então, quando a gente fala de inovação, é preciso dar o passo e aceitar que essas inovações elas são muito bem-vindas quando nos coloca à frente, quando resolve problemas. Eu vejo que, no caso do steel frame, por exemplo, quando nós fomos conversar com os nossos clientes sobre steel frame, eles falaram assim, Danilo, mas será que vale a pena arriscar? Será que não é difícil? Eu falei, difícil é o que a gente faz todo dia. Difícil é a gente trabalhar com tijolo, com altura, com sol, com escassez de mão de obra, enfim, então, seria uma ilusão achar que o steel frame e outras modalidades, ela vai substituir a modalidade convencional. Mas o steel frame ele vai atingir um percentual das obras e isso vai suprir a escassez de mão de obra e obras que precisam ser rápidas. Sobretudo nessa área do agronegócio, nessa terra onde nós estamos com o agronegócio, obras rápidas, obras que precisam ser realizadas na entre-safra, e o steel frame é uma solução muito interessante. Tudo certo? Tudo certo. Então tá bom. Tá bom. Então vamos lá. O mercado mato-grossense está pronto para essas mudanças ou ainda tem resistência? Então, eu falava aqui, a objeção do mercado é natural e qualquer um de nós
vai ter objeção quando se trata de algo novo. Ninguém vai arriscar investir dinheiro em algo que não foi testado. Tá? Isso é natural. Mas o nosso mercado está pronto, sim. Nós fizemos recentemente um workshop para arquitetos aqui em Tangará, aproximadamente 40 arquitetos, e nós trouxemos a Foresteel, que é, né, membro do Constru Clube, que é especialista nesse método construtivo, para poder conectar esses arquitetos com essa modalidade, e nós já saímos ali com orçamentos. Então, arquitetos formados há anos, alguns há décadas, e que tinham objeção, e a objeção ela é nada mais do que dizer assim, então é legal, mas deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. Então, o que a gente fez? Nós puxamos à frente para poder conectar arquitetos que são já muito bons no que fazem, no método convencional, para inserirem nos seus portfólios um método validado no mundo todo e se abrir para novas realidades. Porque, por vezes, essas objeções elas fazem com que a gente pare no tempo. Então, tem coisa que a gente fica sofrendo muito tempo, e que não precisaria. Então, eu acho que não só o mercado está pronto, como o mercado já está dando passos importantes em relação a isso. O que nós queremos é inspirar você que é da construção civil, você que é engenheiro, arquiteto, você que é estudante de engenharia. A gente tem recebido contatos de alunos, de turmas de engenharia, para a gente poder ir lá, palestrar, bater papo e tudo mais. Se inspire a sair da mediocridade, sabe? O que eu quero dizer é o seguinte, esse novo mercado da construção civil, ele passa por inovação, passa por uma visão técnica, mas também comportamental, em relação à gestão, em relação à construção civil de modo geral. Então, e esse novo mercado começa por nós. Então, para você que vai se inserir no mercado, quer investir na construção civil, esse é um tempo extremamente propício. Uma outra pergunta que nós temos aqui, qual a inovação você apostaria para o próximo grande passo aqui? Pessoal, sabe o que é a inovação mais impactante, mais transformadora que nós teríamos na construção civil? Seria uma inovação comportamental. Então, assim, isso parece meio clichê, nossa, mas por quê? Obra é obra. Não. Seria comportamental porque a inovação, você compra um método, vai lá e aplica. E dá resultado. Eu acredito que dá muito resultado. Processos, sistema, nós temos tudo isso. E vou para essa feira na China no segundo semestre, justamente para poder trazer inovação. Então, eu acredito muito nisso. Mas a inovação que impactaria imediatamente qualquer construtora, qualquer escritório de arquitetura, e, naturalmente, o mercado da construção civil seria uma inovação comportamental, no sentido de, como que eu posso dizer, de itens, de passos dentro da construção civil não serem mais negligenciados. Eu vou dizer algo que eu estou dizendo bastante nas nossas redes sociais. Obra só tem sido sinônimo de dor de cabeça. Obra só é BO, só é problema, de fato, culturalmente, infelizmente, no Brasil, por causa do famoso jeitinho brasileiro. Então, se faz obra de qualquer jeito, se contrata de qualquer jeito, né? O cara que, não deu certo, o cara vou para a obra, e não é assim. Obra é muito sério. Então, a gente vê construtores, empresários da construção civil, engenheiros tocando obra. Então, tocar obra, eu sei que é um termo, a gente também às vezes usa, mas a gente precisa adotar uma cultura de planejamento para poder tirar essa máscara de dor de cabeça na construção civil. Porque hoje o cliente, quando ele vai iniciar uma obra, ontem eu recebi uma ordem do cliente falando assim, Danilo, criei coragem, vou começar. Então, assim, ele estava morrendo de medo de começar a obra. Por quê? Porque a obra atrasa, porque o custo não bate e porque quem promete muito e não entrega. Então, como como mudar essa realidade? Inovando. Onde inovar? Começando a fazer o prazo bater, o custo bater e fazer obra com qualidade. Danilo, é simples assim? É simples, mas não é fácil.
Por que é simples? Porque é só investir nesses 3 pilares, que é onde a gente treina hoje e dedica o nosso tempo na construtora e nos nossos treinamentos, mentorias e tudo mais, que é custo, prazo e qualidade. Então, você concorda que se eu resolver, você vai construir, tá? Vamos lá. Se eu te dou um método que resolve custo, ou seja, você vai iniciar a obra sabendo quanto você vai gastar e esse custo vai bater. Esse é o primeiro pilar. Se eu te dou um método que resolve o problema de prazo, ou seja, eu vou te dar um prazo e esse prazo será cumprido. Ok, estou resolvendo um outro problema. E se eu te dou um método que ele resolve o problema de qualidade, ou seja, eu te prometo e eu te entrego exatamente ou mais do que eu prometi, em relação à qualidade do serviço, pós-obra, capacidade de entregar aquilo que eu prometi. Com isso, eu digo que nós resolvemos 80% dos problemas da construção civil. Então, está resolvido. Nesses 3 pilares do que eu comentei aqui, o que teve aqui de inovação, de tecnologia, de ferramenta, de software? Nada. Comportamental. Entende? Então, assim, evidente, né? Utilizando métodos e processos que já existem. Peças técnicas como cronograma, como orçamento detalhado, controle de qualidade, área de obra, isso aí aprende no primeiro semestre de engenharia. Então, a maior inovação, respondendo essa pergunta, é umas perguntas que eu estou ficando bastante tempo nela, que elas são boas. E temos que eu não tenho resposta para. Qual a inovação você apostaria para o próximo grande passo? Matar, exterminar o jeitinho brasileiro de fazer as coisas. A gente recuperar o enfraquecimento das relações profissionais que, nas últimas décadas no Brasil, aconteceu demais. Hoje eu te prometo alguma coisa e falo, nossa, será? Vou tomar um golpe. Então, assim, a gente está muito desconfiado. Por quê? Por causa de um histórico de expectativa, promessa e entrega. Eu te prometo, aí eu não te entrego. Eu te prometo muito, eu te entrego menos do que eu prometi, pior do que eu prometi, e, enfim, e é capaz de eu te cobrar um pouquinho mais depois, porque né, vai ter algum aditivo, alguma coisa. Então, dá para mudar essa realidade se quem está no mercado mudar o seu comportamento. Então, naturalmente, os clientes serão mais respeitados e aqueles que vão entrar no mercado se inspirarem com essa nova visão, com esse novo mercado da construção civil, onde, se Deus quiser, não vai ter mais lugar para os ruins. Então, os ruins ou fica bom ou sai, e os bons ficam melhores ainda, e assim a gente vai crescer exponencialmente de maneira muito rápida. Tem algo que você viu fora do estado e gostaria de ver mais por aqui? Treinamentos. Existe, eu não sei se é porque a gente está no Mato Grosso, então quando a gente vai ali para a região de São Paulo, a gente vê treinamentos lá o tempo todo, né? Porque ele é muito mais próximo, mais acessível, então a avó ali em São Paulo, ela pega um avião, cai direto lá e tudo mais, que a gente está no interior. Então a cultura do treinamentos, mentorias, imersões, isso é muito interessante, é algo que nós temos um plano que está muito próximo de ser concretizado, que é dentro do grupo a gente abrir uma via de educação e trazer treinamentos para Tangará e para a região ainda esse ano. Treinamentos do quê? Tudo. Aí que envolve construção civil, mas que envolve o mercado de modo geral. Vendas, basicamente gestão, marketing e vendas, né, que é o que rege aí os negócios de modo geral. Então, o que eu sinto falta aqui e que a gente deve ter, deve se esforçar para trazer, e vamos trazer, é uma cultura de treinamentos. E isso vai trazer muito resultado para nós, para a nossa região. Vamos falar de oportunidades de mercado. Ainda dá para começar do zero e prosperar na construção civil em qualquer coisa. Mas como aqui é um papo de obra, né? Vamos falar de obra. Dá para começar do zero e prosperar na construção civil, sim. Mas o que é interessante nessa fase, hoje? Se você que está ouvindo hoje e você gosta da construção civil, você quer entrar, como fazer? Hoje você tem muito mais informações, muito mais condições de ter um mentor, muito mais condições de acertar do que eu tinha 15 anos atrás e do que outros tinham há 30 anos atrás, enfim. Hoje tem muita informação. Então, só erra em algumas coisas quem negligencia o aprendizado, tá bom? Então, dá para começar do zero. Eu comecei com menos
né, com menos que zero. E vi muita gente, né, começar do nada mesmo. Gente, quando eu comecei na construção civil, não tinha nada, tá? Então, eu sei que as pessoas olham muito para aquilo que é material. E, enfim, existe uma preocupação com isso, mas não vou aprofundar nisso. Mas quando eu comecei na construção civil, eu comecei para sustentar a minha família. Eu tinha uma moto que não era minha, era emprestada. E eu gerenciava as obras que eu fui pegando, tocava as obras que eu fui pegando ali, com uma bizinha emprestada, ia passando nas obras. E aí, dia de pagamento, pagava o pessoal no posto de combustível, na época nem tinha Pix. E às vezes ali com pouco limite de crédito nas lojas, ia pegando ali cimento de pouquinho em pouquinho, numa carretinha, ia levando. E foi do zero. E essa fase foi a fase que me preparou demais para aquilo que a gente vive hoje. Inclusive, me preparou para saber que as fases, cada fase tem desafio. Durante todo esse tempo a gente passou por greves na Caixa Econômica, a gente passou por falta de dinheiro na Caixa Econômica, que é o banco que financia as construções, né? Obras vendidas na planta. Nós passamos por pandemia. Na pandemia, por exemplo, olha que interessante, na pandemia, nós tínhamos mais de 20 casas vendidas na planta, bem vendidas no loteamento aqui. E, de repente, com a pandemia, os preços subiram muito, né? Porque teve um abaixo de estoque na indústria, os preços subiram demais e ficou inviável concluir as casas. E aí eu chamava os clientes para poder trazer e fazer ajuste, falar, ó, uma calamidade mundial, então a gente precisa fazer o ajuste, senão eu não consigo concluir a casa. Alguns clientes falavam assim, beleza, vamos ajustar, é justo. E outros clientes falavam assim, Danilo, é justo. Mas com a pandemia também eu ganhava X, agora eu não estou ganhando porque interferiu diretamente na minha receita. Então, na pandemia, eu entreguei mais de 20 casas com prejuízo, sabendo que ia ter prejuízo. Porque eu sabia que se a gente destratasse aquele contrato, além do cliente ter perdido, às vezes, um parente, ter ficado doente, perder o emprego, perdeu e ainda ia perder a casa. Então, a gente passou por muitas dificuldades e nós estamos vivos, estamos de pé. Então, as dificuldades que a gente passou foi o que nos fez chegar até aqui, me fez chegar até aqui e saber que mais desafios virão. Então, hoje a gente tem um campo de informações. Quem vai começar agora tem mais informações, mas precisa estar preparado para entrar num nicho que não é para amadores, não dá para brincar. Tá? Vou ali, né, literalmente, brincar de casinha e aí complicar, não conseguir entregar e quebrar, né? Porque você trabalha com um volume de dinheiro que a margem não é lá essas coisas. Converse depois comigo que a gente troca uma ideia. Você quer entrar, né, nesse ramo. Como está o mercado para profissionais recém-formados ou quem quer empreender? Vamos lá. Existe um tabu muito sério em relação a... Vamos falar do engenheiro, né? O engenheiro que ele é recém-formado. Tem até a piadinha, né? Que o engenheiro vira Uber, não sei o que e tal. Não tem? Por que será? Tem, mas tem isso mesmo. A Lana fez uma cara ali. Corta! Não dá pra cortar não, filho. Mas porque assim, ó, tem muito engenheiro, eu vou aprofundar nesse ponto. A faculdade de engenharia, ela é um curso técnico, ok? Então, quando a faculdade, a universidade, ela joga no mercado esses profissionais, o que eu tenho... Eu não estou falando aqui do que eu estudei, eu estou falando do que eu vivo. O que eu tenho percebido nos últimos anos? Passam engenheiros pela empresa, vêm engenheiros muito bem formados tecnicamente, que estudaram, que absorveram os conteúdos, né, as matérias ali do curso, mas vêm com uma dificuldade muito grande de se inserir no mercado por dois motivos. O primeiro motivo, ele é humano. Danilo, como assim? Vou ser mais claro. Eu encontrei muitos engenheiros que vieram trabalhar ali conosco, que eram muito bons tecnicamente, mas que não conseguiam chegar no horário, mas que não conseguiam cumprir a palavra, mas que não conseguiam prometer para o cliente vou às 8 e às 8.
ou se tivesse um imprevisto, fazer o básico, que é avisar o cliente que ele não ia conseguir ou remarcar. Então, o que a gente percebe com isso? Que a faculdade ensina o rapaz ou a moça a se tornarem engenheiros, mas não ensinam a se tornar gente, né? Então, isso aí é um problema humano, é um problema de formação humana. Então, hoje, eu tenho isso no dia a dia da nossa empresa, isso tem feito diferença. Inclusive, a gente conversou sobre isso num dos nossos encontros do Constru Clube, onde nós precisamos investir, às vezes, na parte humana de um profissional, porque ele não teve, às vezes, uma boa formação em casa. Então, o técnico ele já tem. Então, é importante as empresas estarem preparadas para poder dar esse conteúdo humano para que esse profissional se desenvolva. Então, o primeiro ponto, a dificuldade desse engenheiro recém-formado entrar no mercado, é uma questão humana, porque ele é técnico para fazer, mas o dia a dia de uma empresa é diferente. A realidade de uma empresa é diferente. Então, esse casamento do que o profissional aprendeu na faculdade com a realidade do dia a dia da empresa, às vezes não consegue. Entende? E eu vejo que falta, na maioria dos engenheiros que chegam ali para nós, a visão comercial do negócio. Tá? Comunicação, postura, noções de empreendedorismo, de gestão. Então, aprende muito porque foca no engenheiro que ele vai sair e vai ali prestar um serviço para ganhar o dinheirinho. Mas e o engenheiro que vai se tornar um empresário? E o engenheiro que vai se tornar um empreendedor, um empresário da construção civil? Eu não encontrei, até hoje, um engenheiro que chegou para nós, ali já passaram muitos, prontos para se tornarem donos de construtora, empreendedores, com visão empreendedora. Alguns que estão conosco, a gente vai treinando nesse sentido e já apontam, mas a gente percebe que é uma realidade. Então, falta formação humana e falta visão comercial, visão de empreendedorismo. Então, esse é o grande desafio dos recém-formados, e que eu vou ter a oportunidade agora na Unemate, não me lembro agora a data. Você lembra lá na data que eu vou na Unemate? Não lembra também, né? Mas eu vou lá e vou falar com vários engenheiros lá do quinto semestre, se eu não me engano. Acho que não sei se é da turma toda. Vou falar com engenheiros. E o que eu vou levar para essa galera? Eu não vou levar nada que eles aprendem na faculdade. Óbvio, né? Até porque eles já aprendem isso lá. Mas eu vou levar aquilo que eles precisam para quando quando eles saírem da faculdade, quando eles receberem a graduação, eles estarem aptos para entrar na consultora e acertar em cheio naquilo que uma empresa precisa para contratar um engenheiro. É isso. Outra pergunta aqui. Você acredita em parcerias como caminho para escalar negócio desse setor? Existe uma cultura ruim de competição com quem, na verdade, não há competição. Eu explico. Nós vivemos uma cultura, isso também é um problema humano, uma cultura onde, quando alguém cresce, o outro fica chateado porque o outro cresce. Então, quando esse movimento que existe no Brasil agora, que é novo, né, que é o famoso network, que é você estar se relacionando, conectando com pessoas, ouvindo, ensinando, aprendendo e tudo mais, e num ambiente onde você consegue ali doar e receber conhecimento e tudo mais, isso é algo muito poderoso. Muito, 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 muito poderoso. Nós temos o Constru Clube, o Constru Clube MT, é um clube de negócios que um dos grandes valores que existe para quem se torna membro do Constru Clube é o network, que eu chamo de um network raiz mesmo ali, que é um bate-papo para gerar negócio. Nesse nosso último encontro, nós apresentamos aos membros uma planilha, né, no final, uma planilha, onde nós mostramos ali números de negócios que nós fizemos ali dentro. Então, naturalmente, quem está ali convivendo, compartilhando dores, compartilhando acertos, erros, estratégias, naturalmente a gente já vai fazendo negócio ali dentro. Entende? Então, isso é um caminho, sim, para escalar negócios, para superar as fases difíceis, assim como tudo na vida. Quando você está sozinho é mais difícil. Então, quando você se reúne ali com 5, 10, 15, 30
empresários que vivem as mesmas dores, escassez de mão de obra, time de alta performance, dificuldade de fluxo de caixa, dificuldades que são gerais, que atingem a todos, algumas dificuldades específicas, contratação, enfim, todos os problemas do dia a dia. Quando a gente vai compartilhar isso numa sala, em 1 hora, em 2 horas, a gente sai dali com muita informação prática, trazida por quem vive o dia a dia, não porque lê um livro ou estudou em algum lugar, mas o network, então, essa proximidade é muito interessante, né? Que são as parcerias. Então, todo tipo de parceria, quando ela é pautada na lealdade, quando ela é pautada nos valores, tem muito para dar certo. Por que eu falo pautada nos valores? Porque existe também, junto com essa realidade de networking, né? Existe uma preocupação aí. Muita gente se relacionando de forma muito interesseira, né? Claro que existe um interesse por trás de toda relação. Eu quero dizer é que isso, por vezes, fere alguns princípios. Então, quando há verdade, quando há lealdade, quando há transparência, quando ninguém precisa passar por cima do outro ou puxar o tapete, isso aí é muito legal. Todo mundo cresce e isso funciona, e eu garanto isso na prática, é isso que tem acontecido. Vamos falar de futuro? Bora falar de futuro? Está escrito aqui. Futuro. Futuro. Futuro do que, Wendel? Futuro da construção civil. Futuro da construção civil? Exatamente. Como é que eu vou saber, cara? O que vai acontecer no futuro? Vamos ver. Expectativa, né? Vamos lá. Visão, né? Visão de negócio. Vamos lá. Como você imagina o setor nos próximos 5 a 10 anos no Mato Grosso? Eu vou trocar o imagina pelo o que eu espero. Eu espero... como que eu enxergo a construção civil? Para responder melhor isso daqui. A construção civil, muita gente vive de obra. Eu vi muita gente comprando seu primeiro carrinho, sua primeira casa, foi o meu caso, sustentando a sua família. Então, eu torço demais para que esse segmento, que é extremamente, extremamente promissor, ele seja ocupado por pessoas boas, por bons profissionais, que têm espaço para os bons, e repito, aqueles que não são bons, que se tornem bons. Eu não desejo que ninguém saia do mercado, mas daqui a 5, 10 anos que a gente tenha, na prestação de serviço de forma geral, mas na construção civil, que a gente não esteja para trás, né? Ultrapassado com tanta informação que hoje tem, que a gente não fique para trás naquilo que é a construção civil, sobretudo por conta do nosso destaque em tantas outras áreas no Mato Grosso, sobretudo o agronegócio. Então, a nossa fala em Campo Novo, na Superagro agora, que nós tivemos mês passado? Não, esse mês. Algumas semanas. O que eu disse lá? Que nós queríamos elevar Campo Novo do Parecis no cenário da construção civil. Então, eu vou colocar isso como resposta a essa pergunta, Wendel. Vou colocar assim que digo aqui a você que o que eu espero é que onde a gente entrar, onde a gente inspirar o mercado dentro do segmento da construção civil, esse lugar se torne um cenário, se torne uma referência, de modo que a gente siga inspirando os novos profissionais que, ao entrarem, não mais surfem no jeitinho brasileiro de fazer as coisas, mas sejam inspirados por um jeito correto, verdadeiro, profissional, de entrega de excelência na construção civil. Qual o maior desafio que ainda precisa ser vencido no nosso mercado? O maior desafio que precisa ser vencido no nosso mercado, eu acho que são os vilões que a gente não tem, por vezes fica de mãos atadas, que o cenário, né, mundial, a nível de Brasil, que envolve política. Nós estamos num momento muito difícil, politicamente falando, não tende a melhorar nos próximos 2 anos, esse ano e o ano que vem. E ainda assim eu acho o mercado da construção civil extremamente promissor por causa das pessoas e porque quem deve governar a nossa vida, o nosso trabalho,
não devem ser os políticos, ou o presidente, ou né, quem quer que seja. Mas Deus nos dá a capacidade de superar essas dificuldades com muito trabalho, com retidão naquilo que a gente faz. Então, o nosso maior desafio exterior, vou dividir aqui. O desafio exterior que nós temos, ele é político. Né? Ele é político, ele né, globalizado, ele não tem muito o que fazer. E o nosso desafio interior somos nós mesmos. Então, o grande desafio que nós temos, que é o motivo de tantas construtoras, de tantos empreendedores, empresários da construção civil, desistirem, é despreparo. E eu volto a defender uma cultura de treinamento, de você ter um mentor, de você ter quem te oriente, porque hoje tem isso com muita facilidade, isso está muito acessível. Então, o maior desafio que nós temos são as dificuldades exteriores, que é a política econômica, e interiores, que são as nossas dificuldades, aquilo que nós mesmos trazemos, mas isso a gente consegue resolver com uma cultura de treinamento, de busca, de aprendizado. Porque senão a gente vai entrar no mercado sendo mais um, sendo a média, e isso é medíocre, né? Medíocre vem de média, né? Então, a gente entra de qualquer jeito, faz de qualquer jeito, entrega o serviço de qualquer jeito, e a gente vai poluindo o mercado. Então, se a gente investe em treinamento, se a gente se prepara para poder entrar num ramo tão importante que é o da construção civil, a gente entra, faz bem feito, inspira novos, a gente vai bater de frente com o jeitinho brasileiro, derrubar ele e criar um novo ciclo, um novo tempo, um novo mercado da construção civil. Essa fase que eu chamo. E que conselho eu deixaria para quem está começando agora nesse novo cenário? O conselho que eu daria é você não fazer o que todo mundo faz. E tudo o que você for fazer, você fazer bem feito. Existe uma plaquinha lá na nossa empresa, faz parte da nossa cultura, que é assim, ó, tudo o que você for fazer, faça para o Senhor. Não, faça para o Senhor, como se estivesse fazendo para o Senhor, porque de fato é. Né? O que eu quero dizer com isso? Suba a régua naquilo que você vai fazer, dá sentido para aquilo que você vai fazer. Tá? Só tem sentido aquilo que a gente faz se a gente faz para a maior glória de Deus. Então, para ter sentido isso aqui que eu estou fazendo, eu preciso ter um fim último, eu preciso agradar o coração de Deus em tudo que eu faço. Então, esse é o maior conselho. Se você vai começar a fazer algo, se você vai entrar na construção civil, não seja inspirado pelo que todo mundo faz. Não vai na média, não vai na onda do jeitinho brasileiro, mas se destaque por ser diferente. Que diferencial? Fazendo o básico bem feito. Essa é a resposta matadora. A resposta matadora é o seguinte. Então, qual conselho eu daria para quem está começando agora nesse novo cenário? Faz o feijão com arroz bem feito. Não tem nada que dá mais resultado do que fazer o básico bem feitinho, não negligenciar os passos que não podem ser negligenciados, é isso que dá resultado. A gente foca em coisas grandiosas, em um monte de coisa, em seguidor, em visibilidade, tudo tem a sua importância. Mas nada supera você fazer o que deve ser feito e ser firme nisso. Tá? Então, se você vai começar, começa direito, porque se você começar direito, a tendência é que você vá melhorando no meio do caminho e o resultado final lá na frente, você vai extrair da construção civil muito sucesso. E sucesso não é só dinheiro. Sucesso é muito mais do que isso. É ser bem-sucedido, é ser feliz, é extrair da construção civil a providência de Deus para sua casa, para sua família, você ser respeitado como pessoa, como profissional, ser referência, inspirar pessoas. Isso só é possível se você fizer o básico bem feito. Isso dá muito resultado. Beleza? Então, você que nos acompanhou até o final desse primeiro episódio, se inscreva no nosso canal e aqui na descrição do vídeo vai estar todos os nossos arrobas, aí, os links para você seguir a gente também no Instagram e estar por dentro de tudo que a gente está inventando nesse tempo que eu chamo de o novo mercado da construção civil. Eu agradeço a todos
né, que nos acompanharam nesse nosso primeiro episódio. Como eu disse, a gente vai aqui, né, melhorando. Né? Só nós é câmera aqui, né? Você podia estar aqui. Agradeço demais esse nosso primeiro episódio do Papo de Obra Podcast, onde a gente vai aqui falar muito sobre obra. Eu tenho o desejo de trazer aqui convidados que eu já tenho uma listinha aqui na minha cabeça, vocês nem sabem que eu vou convidar eles, mas para poder levar para você conteúdo de verdade, para você que é amante da construção civil, para você que tem a construção civil aí na sua história, né, que faz parte do seu dia a dia. Então a gente vai cuidar muito, ser muito zeloso, muito cuidadoso com aquilo que a gente vai trazer aqui, para esse espaço aqui beneficiar também você que é um profissional que já atua na área. Então eu mando um abraço para todos os membros do Constru Clube MT, as empresas que fazem parte desse clube de negócios, que é sensacional. Nós temos mais algumas empresas que vão entrar aí no próximo mês. Aos poucos vocês vão conhecendo as marcas, já estão passando ali na TV. Um abraço a todos vocês, Deus abençoe, até a próxima.